Glória a Jesus. Maravilha. Irmãos, vamos para uma porção da palavra do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Glória a Jesus. Deus abençoe o irmão Edinho, evangelista Oderson. E eu espero que o sonho acabe por logo e você vem para cá ajudar nós aqui, viu? A obra precisa muito de vocês. A obra do Senhor aqui precisa muito da força de vocês. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sabe de uma coisa que eu achei bom demais? E fiquei assim, Jesus, que maravilha, né? A irmã Gertrude já está lendo perfeitamente aqui, ó, o português ali, cantando todo suzino. Eu falei, que top, hein? Glória a Deus, maravilha, né? A Gertrude, quem não sabe, é porque ela é da Venezuela, então, né, tem essa dificuldade, mas ela ali, adorando, eu falei, olha, maravilha, que coisa boa. Serva de Deus, abençoada, glória a Jesus. Encontraram aí capítulo 12, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Glória a Deus. Portanto, nós, vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o empurramos com as paciência aquele que está proposta, olhando autor e consumador da fé, olhando pelo fogo que estava proposto, suportou a cruz, escreveu a fé e assentou-se à destra do trono. Aleluia. Pai, que essa palavra, como ela tem sido bênção na minha vida, ela possa alcançar, Senhor, corações nesta noite que precisam ouvi-la. Pai, que mudanças sejam operadas pelo Teu Espírito Santo. Sejamos motivados, Senhor, a sermos, Senhor, vencedores em Ti. Nós pedimos a Tua bênção para nossas vidas nesta noite. Fala conosco, o Espírito Santo, é o Senhor quem fala. É o Espírito Santo do Senhor quem fala em nosso meio. Queremos ouvir a Tua voz. Amém. Glória a Jesus. Senta aí, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho poucos minutos para trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Se você é um leitor da palavra de Deus, vai entender que no capítulo de número 11, o escritor da carta de Hebreus, que para os teólogos ele é desconhecido, né? Mas ele escreve sobre os heróis da fé. E ele discorre tantos homens e mulheres, né? Como heróis da fé. Não é heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé, né? Então ele vem falando sobre esses homens e mulheres que viveram a vida com Deus, que venceram através da fé, que sofreram, mas permaneceram fiéis e chegaram ao fim da vida vitoriosos. Mas na continuação do capítulo 12, ele fala, olha, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando desses heróis da fé, viu? Essas pessoas, esses heróis aqui do capítulo 11, são essas testemunhas que ele fala ali, ó. Põe o versículo 1 aí, por favor. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são eles? São servos do Senhor, que serviram a Deus, deram a sua vida, honraram a Deus com a sua fé, a sua vida. Eles são exemplos para nós.
Sim, são exemplos para nós, mas não são os melhores exemplos, mas são exemplos de vencedores, né? Mas ali tinha homens e mulheres que talvez, meus irmãos, a vida deles era mais fraca do que a nossa vida, não é? Talvez eram homens e mulheres mais debilitados do que um Amarildo da vida, um Eduardo da vida, né? Eram pessoas frágeis, falhas. Mas o que o comentarista está falando é que eles venceram. É que eles venceram. Você pega um Abraão da fé, mas tinha as suas fragilidades. Você pega um Sansão da vida, né? Olha a vida daquele homem, tanto que era um homem frágil. Você pega um Jacó da vida, são pessoas frágeis. Talvez em nosso meio, em nosso círculo da vida, você conhece pessoas que a fé deles talvez é maior do que alguns desses heróis da fé. Mas o que está dizendo aqui é que esses homens e mulheres venceram. E o que o Hebreus capítulo 2 está falando? Que nós também, agora é a nossa história que está sendo contada. Agora é a nossa vez de vencer. Portanto, nós temos essas testemunhas. Você viu? Eles venceram. Eles deram a vida, eles sofreram, eles enfrentaram, foram jogados na fornalha de fogo, foi jogado na cova dos leões. Você viu o hino ali, ó, tanto que ele é maravilhoso? Daniel, você está com sono? Pode dormir. Tem um travesseiro aí, ó. O leão pode servir você de travesseiro. Olha que coisa maravilhosa. E era pessoa como nós, irmã Terezinha, frágeis como nós, e venceu. Agora a história é comigo, a história é com você. A história deles já foram, são testemunhas. Agora é eu e você nessa jornada. Somos nós. Se eles venceram, nós temos condição de vencer. Agora eu não sei você, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Se você está comigo, glorifica o nome do Senhor. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu sei que problemas e dificuldades vão surgir, mas eu vou vencer. Eu sei que lutas e desafios vão vir, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu não vou vencer na minha força, eu venço na força dele. É na força do Senhor. É na força do Senhor. Mas eu vou chegar. Em nome de Jesus. E você vai também. E você vai também. Glória a Jesus. Glória a Deus. E esses vultos ali, mencionados no capítulo 11, eles não são apenas exemplos, mas é um encorajamento. Eles conseguiram. Nós também podemos conseguir. Ingrid, você vai conseguir. Sei que a luta lá está travada. Sei que tem leões rodeando. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Cada crente faz parte dessa história de fé. Aleluia. Mas existem algumas coisas, irmãos, que o crente precisa atentar. O versículo continua assim, olha. Deixemos todo, vamos lá, deixemos todo e o que tão de perto nos rodeia. E você e eu precisamos estar atentos. Ele fala assim, deixamos embaraço. Embaraço nem sempre é pecado, irmãos. Porque lá na frente ele vai falar que nós vamos correr. Jesus nos colocou em uma
corrida. Corrida para o céu, para a glória, para a vida, para a vitória. O prêmio da soberana, perfeita coroa que está preparada para nós. Vida eterna, salvação, lar de delícias, beleza, maravilha, riqueza. Herdamos a glória juntamente com Cristo. Então esta é a corrida que o Senhor colocou nós para correr. Então nessa corrida ele fala assim: deixa tudo aquilo que te embaraça. Por quê? Pastor, mas isso é pecado? Tem coisa que embaraça nós aí, é pecado? Não, não é pecado, mas embaraça. Impede você caminhar, impede você progredir, impede você andar, impede você chegar ao destino, impede você correr. Mas não quer dizer que é pecado, mas está impedindo. Então isso que está impedindo você correr, joga para lá. Eu vi a irmã adorando Jesus aqui agora e ela tirou o sapato. O sapato certamente está me impedindo ela adorar. Então, é pecado ela tirar o sapato? Não é pecado, mas estava atrapalhando ela adorar Jesus, então tira. O que atrapalha você a correr livremente a corrida da fé cristã? Embaraços. Eu sei. O que me impede muitas vezes? Eu sei, você sabe. Para com isso. Você sabe. O que te impede? O que embaraça você? Dia desse eu senti assim, relaxado na oração, relaxado na busca ao Senhor. E eu fui ver o que está me embaraçando. Eu estou em pecado? Não, não estou em pecado. Mas tem alguma coisa que está me embaraçando. Então o que eu vou fazer? Larga para lá, gente. Larga para lá. Crente, não é qualquer coisinha que pode tirar você do caminho, da corrida, de vir para a adoração, de vir para a oração, para vir para o culto, de vir buscar a Deus. Não pode ser, não pode ser. Agora a irmã Joana Boba falou: pastor, eu senti um desânimo, e falou assim: eu não vou, mas ela falou assim: não tem esse embaraço, eu vou para a casa do Senhor adorar, e chega aqui essa bênção gloriosa. Por que isso pode? Não deixe o embaraço atrapalhar a sua carreira. O que está atrapalhando? Não deixa. Não é pecado, você não tem pecado. Mas depois ele fala assim: o embaraço e o pecado. Olha lá o que ele está falando. O pecado, agora sim, agora o pecado, ele nos afasta de Deus. Isaías 59 fala: o que nos separa do Senhor? As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O Reino pregou aqui sobre o amor de Deus, e entenda o seguinte: o pecado te afasta de Deus, mas não te afasta do amor de Deus. Então abandona o pecado, larga o pecado de lado. O pecado ele só tem um salário. E qual que é? O salário dele é alto. O salário do pecado é alto. Então abandona o pecado. Não estou aqui para te acusar, estou aqui para te abençoar e te aconselhar. Abandone isso aí, tá atrapalhando. Você não vai chegar, você não vai conseguir chegar. Você não vai conseguir chegar se tem embaraço, se tem peso, se tem pecado atrapalhando a sua corrida. Para frente, porque o tempo está acabando. Aí ele falou o pecado que nos rodeia. Cadê? O Zé Antônio hoje falou sobre Deus falando a Caim. Deus fala o que para Caim? Pecado está aí na tua porta. Fazendo o quê? Batendo. Todo dia o pecado. O que a letra do cantor diz? Todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia as propostas vêm me chamar. Todo dia vem as tentações me chamar. Mas todo dia
dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e hoje eu vivo a vida de Deus. Diga não pro pecado, porque ele está rodeando. Você já viu tudo que é mal, ele rodeia? A Bíblia diz que o diabo é como um leão em derredor, né? Em derredor, rodeando. Pecado, o salário do pecado é a morte, irmão. Morte espiritual e morte física, né? Abandona isso. Corra livremente, sem pecado, sem embaraço. Corramos com... Precisa ter pressa, não é o tanto que você vai correr, é como você corre. Não é a quantidade de quilômetros que você corre, é como você vai correr. Não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Sopra o vento, cai a chuva, as enchentes do rio, mas você é resistente, né? Vem luta, vem prova, vem tentação, mas você é resistente. Não é o tanto que você corre, é a resistência que você tem. Resistiu o diabo e ele resiste o pecado e ele foge. Resista aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aí ele fala lá, olha, corra com paciência, perseverança, disciplina, constância. Precisa correr. Seja só firme e constante. Portanto, 15:58 de 1 aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes, constantes, firmes, constantes. Sempre abundantes, né? Na obra do Senhor. Sabendo que vosso trabalho no Senhor não é vão. Capítulo 11 de Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia, e tendo feito tudo isso, fica firme. Então a caminhada é resistência, constância, firmeza, disciplina, determinação, coragem, motivação. Essa é a nossa caminhada. Glória a Jesus. A carreira que está, repitam comigo, a carreira que está proposta. Então prestam atenção, isso aqui, Deus te coloca numa corrida, mas Ele te propõe alguma coisa. Proposta, está falando de uma proposta. Deus te propõe alguma coisa. Versículo 2. Qual que é a proposta do Senhor? Jesus propôs algo para nós. Quem vencer, ao vencedor, sede firmes e fiéis. O que vencer, dar-te-ei coroa. Ele propôs o que para nós? Coroa da vida, vitória.
Se você ler as 7 cartas do Apocalipse, o Senhor sempre vai falar ao quê? Ao quê? Vencer. Glória a Deus. Então essa é a proposta. Se você vencer, te dou o céu. Se você vencer, herda a glória de Deus junto com Jesus. Se você vencer, vai beber da água da vida. Se você vencer, vai comer do fruto da árvore da vida. Se você vencer, vou escrever o teu novo nome, colocarei um novo nome sobre a tua vida. Glória a Jesus. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Ao que vencer, darei uma pedra branca sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Glória a Deus. Ao que vencer, assentará comigo no trono, reinará com o Senhor. Esta é a proposta de Deus. Mas é ao que? Vencer. Glória a Jesus. Aí ele fala assim: como que você vai conseguir chegar lá no final? Aí ele diz: olhando para Jesus. Autor é aquele que inicia, consumador é aquele que conclui. Jesus começa e Jesus conclui, autor e consumador da fé. Mas você vai vencer olhando para Jesus. Se você olhar para trás, você vai ter decepção. Se você olhar para o lado, você vai distrair. Não foi isso com Pedro? O que Pedro? Nossa, essas zonas vão me... né? Mas se ele olha para Jesus, quando ele volta a olhar para Jesus, Jesus pega ele na tua mão, põe ele para andar em cima da água e coloca ele de pé, ao lado dele ali, em cima das ondas, aquele temporal. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As adversidades nunca são maiores do que as promessas. As promessas são maiores do que as lutas, do que as dificuldades. Você pode ter momentos de lutas e sofrimento, mas a eternidade com Deus vai compensar tudo. Qual pelo gozo que lhe estava proposto. O gozo, agora ele está falando do gozo de Jesus. Deus propôs um gozo para Jesus, olha só. O gozo que estava proposto para ele. O que ele fez? Ele suportou a cruz por esse gozo proposto. Qual que era o gozo proposto por Jesus? A obra das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Sabe qual é o gozo que o Senhor propôs para ele? A sua salvação. Tua salvação. Milhares e milhares sendo salvos, redimidos, lavados, purificados pelos... Esse era o gozo do Senhor. É o gozo. Então Jesus suportou a cruz para ver você salvo, crente. Jesus suportou a cruz para salvar a tua vida.
Esse era o gozo que ele tinha de ver o Cosme hoje, junto com os irmãos adorando, de ver o pastor Clóvis pregando, de ver a irmã Nancy adorando, de ver as irmãs adorando. O Senhor está em gozo e alegria. Xarabacanta lá, barabaxá. Esse era o gozo do Senhor. Por isso ele suportou a cruz, o desprezo, a afronta. E a proposta também para ele era: tu vai herdar todo o reino do Pai. E aqueles que forem alcançados pela fé serão co-herdeiros contigo da glória do Pai. Reinarão com ele. E quando ele suporta a cruz, ele vence o desprezo. O salmista diz, quando ele está entrando nos portais celestiais, os anjos, os arcanjos, toda a milícia celestiais, alguém grita: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E alguém pergunta: por quê? Por que entrará o Rei da Glória? E alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Alguém responde em tom: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, crente, irmão, irmã, glória a Deus. aguenta firme. Aguenta firme aí. Daqui um pouco nós estaremos juntos lá, mas aguenta firme. Não volte, não recua, não olhe para trás. Olhe para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Pastor, está difícil, está mesmo, mas a cruz ele levou por nós, sofreu afronta. E se você vencer, e se você não desistir, o que te espera é glorioso demais. O que te espera é um céu de glória. Pastor, mas eu estou tão acostumado com essas coisas aqui do mundo, isso é distração. Isso aqui é passageiro. Deus tem preparado algo especial para você, muito especial. E o que é? Não sei. Mas Ele falou assim para nós terminarmos. Capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. A casa de meu Pai é muitas moradas. Eu irei, prepararei, e voltarei, e vos buscarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde eu estiver, estejais vós também. É com Ele que eu quero estar. É com Ele que eu quero estar. É com o Senhor que eu quero estar. Essas coisas do mundo, tudo é passageiro. Nada mais me atrai aqui neste mundo. O que me atrai é a glória do Senhor. Com Ele que eu quero estar. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. É com Ele que eu quero estar.
É olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. No céu tudo é diferente. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá você não tem que pagar aluguel, lá você não tem que chorar pelo ente que foi, luto não haverá, enterro jamais será erguido, os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Glória a Deus. É maravilha, você não vai ter que chorar tanto, vai sofrer tanto. Então cante comigo, só para nós terminarmos. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado. Pai, vida terrestre não contém a glória do Rei, do reino de gozo celeste. E ele foi. Irei eu na cidade, Jesus me dará lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus tem que sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Olhando para o Senhor, autor e consumador da fé, nós vamos chegar. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, nós chegaremos lá, em nome de Jesus. Desanima não, irmão. Se você chegou aqui desanimado, hoje Deus te fala, te fortalece nele, se fortalece na força do Senhor. A tua força vem do Senhor. Tudo que no mundo são ilusões para ofuscar a tua visão da glória. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Irmãos, terça-feira nós vamos estar aqui no estudo da palavra. Pensa num pedaço do céu. Glória a Jesus.